bem, senhores. Bom dia. No ar, o programa Políticas Públicas em Foco. Dando as saudações aqui aos nossos debatedores, Samuel Antunes e Gilvanei de Souza. Senhores, dia 8 de março de 2025. O tema de hoje, mais uma vez, violência. Acontece que em uma emissora de TV aberta, esta semana, nós nos deparamos com várias situações no Rio de Janeiro. Falamos mais precisamente do Rio de Janeiro, por isso vamos nos debruçar mais no Rio de Janeiro. Sobre a violência no Muquiço, favela do Muquiço, em que uma pessoa veio passar o carnaval, parece que de Brasília, veio passar o carnaval com os primos, e entrou numa situação, pelo aplicativo ali, pelo Waze, entrou numa área de favela ali do Muquiço, e ali ele foi totalmente torturado, morto, enfim, mais uma vez. Então, o que nós temos a dizer? A favela, como o Gilvanei sempre diz, né? O Rio de Janeiro não tem comunidade, o Rio de Janeiro é uma comunidade. E as favelas tomaram conta dessa situação. Muitos dos bandidos dentro dessas comunidades, e aí ficamos refém na Avenida Brasil, que é a avenida que corta da zona norte à zona oeste do Rio de Janeiro, com várias e várias favelas, vários pontos realmente muito comprometidos, em que o cidadão não sabe se vai para o trabalho e chega no trabalho, cortando aquela avenida, e quando ele volta do trabalho para a sua residência, se ele também vai chegar. Essa é a grande situação. E mais, nós temos um problema aí. O canal aberto da emissora, que não vou entrar nesse viés, informa também que a Polícia Civil está muito órfã da situação de controlar esta violência, e o órgão pretende parar por através das suas representações. Samuel Antunes com a palavra. Prezado Américo, querido Joanei, e a nossa tão querida audiência, os nossos colaboradores, um dia abençoado. Pois bem, há de convir que o tema é o tema da atualidade, mas que não começa agora. Na verdade, os holofotes do Brasil e do mundo sempre se concentraram na cidade do Rio de Janeiro, quando o assunto, naturalmente, tratasse de segurança pública e violência. A história da violência no Rio de Janeiro começa lá nos idos de 70, com a chegada da chamada maldita cocaína. Sua expansão, naturalmente, nos anos 80 e 90, com a chegada do governo Leonel Brizola, o que politicamente, socialmente, foi uma malignidade para a sociedade brasileira, em especial para o Rio de Janeiro. É fato. Fazendo com que, inclusive, o que tem elaborado o Supremo Tribunal Federal, no momento, e ele fez, engessando as polícias, inibindo a Força de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro naquele momento. A partir daí, a marginalidade, se vendo à vontade, deu curso exatamente o seu labor, o seu trabalho. Agora, com essa prática, naturalmente, o então governador, hoje falecido, com todo respeito à sua memória, né, ele pediu a abordagem dos agentes policiais, daí, inclusive, o apelido conferido o maldito entorpecente, o pó branco, de Brizola, entre aspas, homenagem ao nome dele. A partir daí surgiu um grande crescimento da marginalidade, surgiu a entrada no Brasil dos fuzis AR-15, e a marginalidade, naturalmente, começa a criar, dentro do seu seio, criar condição para expandir o seu, abre aspas, depois fecha aspas, o seu comércio. Nós tivemos ali muito sequestro exatamente para fortalecer o tráfico. Isto posto,
a marginalidade ficou bem à vontade, a ponto, inclusive, daquela fuga cinematográfica daquele também falecido mau elemento Escadinha, de um complexo de segurança máxima com helicóptero. Ou seja, ali a marginalidade já tinha sinalizado que não estava nem aí para as leis, para as ordens, para a justiça, até porque tinha autoridade que dava sustentação a ela, a marginalidade, a exemplo de hoje. Isso é fala do excelentíssimo povo brasileiro. Pois bem, o Rio de Janeiro, e é fato, a partir daí, que tinha de forma isolada comunidades, aí é fala do nosso companheiro Gibonei, o Rio de Janeiro ele passa a ser uma comunidade. E, não obstante, a violência generalizada, nós temos a sociedade sendo compelida, morta, de forma violência, governadores do Rio de Janeiro presos, envolvidos direto e indiretamente com a corrupção, com a marginalidade, ferindo em cheio todo o nosso ordenamento. Isso é reflexo exatamente das atitudes do próprio governo de tendência partidária e ideológica contrária ao longo da história. A justiça fazendo o mesmo com os marginais, no sentido de beneficiar e soltando exatamente esses agentes contrários à ordem pública e, sobretudo, à sensação de paz de espírito da sociedade brasileira. Hoje, por que não? Temos um governo comunista, temos um governo socialista corrupto, ex-presidiário, rejeitado, assim como temos um judiciário / Supremo Tribunal Federal cujas autoridades não gozam da confiança da sociedade brasileira como um todo. Isso é lastimável. Né? E, como bem sabemos, não se pode esperar outro quadro para o Rio de Janeiro. E agora, dando resposta exatamente ao nosso querido Américo França, em cima do tema. Não se pode esperar outro quadro para o nosso tão amado Rio de Janeiro, bem como o nosso Brasil, senão esse, de falência, miséria, violência, morte, em que muitas pessoas inocentes, sangue inocente, principalmente de brasileiros, tem sido derramado no solo fértil e pátrio por conta do desserviço, por conta da conivência de um governo comunista, socialista e contrário, sobretudo, à vida e o bem-estar de todo brasileiro. Tudo isso é lamentável. Resta-nos tão somente um bradar do povo. E esse dentro, para a manutenção da soberania, dentro da ordem do progresso, dentro da total legalidade, em falar, nós não queremos esse sistema opressor. É essa a minha consideração preliminar. Ok, Samuel. Bem, eu estou vendo aqui o seguinte. Ela é conhecida também como favela do Rolas, não é isso? É isso mesmo, do Muquiço? E aqui fala o seguinte: a favela é dividida em dois blocos, Rolas e Rolas 2, Rolas 1 e Rolas 2, que podem ser subdivididos nas seguintes regiões: Marcola, Colina, Prédios, Jaú, Maravilha e Praça. Possui uma população estimada em cerca de 30 mil habitantes. Gilvaneik, Avenida Brasil, uma verdadeira comunidade. Com a palavra. Ok, Américo, Samuel, a todos que nos assistem e vão nos assistir. Bom, nada que tá tão ruim não possa piorar, né? Essa semana, o prefeito Porcaria, esse é o meu entendimento, Eduardo Paes, né? Faz um péssimo serviço no estado do Rio de Janeiro, é o prefeito do Oba-Oba, lançou mais uma pantomima promocional. Ele vai criar a Guarda Municipal com as mesmas atribuições da Polícia Militar. E não é só isso. Depois que ele criar essa Guarda Municipal, né, com as mesmas atribuições da Polícia Militar, ele vai criar o BOP dessa Guarda Municipal com 4 mil agentes. Imagina só a montanha de dinheiro que você, carioca, vai ter que desembolsar para bancar tudo isso. E
esse discurso de que aumentando o aparato policial, o aparato de segurança pública, aumentando o armamento policial, vai resolver a violência, isso é a maior falácia que existe. A violência ela só acaba quando você acaba com a impunidade. E hoje nunca se prendeu tanto. A Polícia Civil e Militar, claro, os agentes de bem, porque dentro dessas corporações tem pessoas que não valem nada, eles têm prendido muita gente, né? Só que a justiça solta. Essa semana, por exemplo, um camarada que matou, ele estava de tornozeleira, que custa também uma montanha de dinheiro para os cofres públicos. Ou seja, o cara tinha 15 passagens. A polícia prendeu esse camarada 15 vezes. Então a polícia está agindo. Só que a justiça solta. Então não adianta. Não adianta aumentar efetivo, melhorar a estrutura policial. Não adianta, porque você vai ter mais gente presa e mais gente vai voltar para a rua. Isso é a lástima do Rio de Janeiro e do Brasil, diga-se de passagem. A impunidade continua imperando, e não é só a impunidade para o baixo clero, como a gente falava na época de criança, né? O bandido que rouba calcinha no varal, né? Aquela calça West Top, né? Que era moda na época. O pessoal invadia o terreno do outro para roubar roupa. Ou galinha, furtar galinha. Então não adianta. O que tem que fazer é acabar com a violência. Isso ninguém está disposto a fazer. É o que mais impressiona. Eu vi uma matéria tem uns 15 dias filmando o complexo ali penitenciário do Jericinó ali. Rapaz, é algo absurdo. Uma quantidade de bandido tomando banho de borracha, jogando bola com o celular na mão. Então, que sistema é esse? Só tem, no meu entendimento, dois caminhos para resolver o problema de segurança pública no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Primeiro, acabar com a impunidade da seguinte forma: presídios agrícolas. O camarada tem que acordar cedo, pegar uma enxada, trabalhar para poder plantar e comer. Se não trabalhar, não come, porque o trabalhador se esborracha 30 dias para poder botar alimento na sua mesa. Por que o bandido não pode trabalhar? Isso é um absurdo. Um bandido que roubou, que matou, que estrupou, e a sociedade ainda é condenada a dar de comer esses sem vergonha dentro de um sistema prisional que não recupera. Eles continuam dentro do sistema prisional fazendo mais vítimas. Então esse cara tinha que estar numa área plantando. Ah, não vou plantar não, então também não come. Ah, eu vou morrer. Não tem problema, quando você morrer tem uma equipe médica ali, o que tiver de bom para fazer transplante, que tem um monte de gente boa na fila de transplante esperando, vai ter uma equipe lá para arrancar o que tiver bom, o resto mói e joga em alto mar, rapaz. É desse jeito que tem que tratar bandido. Bandido é bandido. Ele rasgou a base legal. Ele não tem mais direito de viver dentro do seio da sociedade. Ele rasgou esse direito. Esse é o meu entendimento. Agora, se não for para fazer um sistema agrícola, para esse camarada trabalhar, guilhotina. Ó, roubou a primeira vez, você vai pagar. Se tiver, dependendo do que o camarada fez, é guilhotina logo na primeira. Na primeira. Como a gente vê aí, crianças sendo mortas com tudo registrado. E o camarada sai assim, ó, rapidinho. Então, dependendo do caso, não era nem segunda vez. Já ia pra guilhotina, porque não vale a pena nem dar um tiro na cabeça de um salafrário desse. Agora, foi um roubinho meia boca? Ou não tem muita comprovação? Ficha o cara. Ó, você tá sendo fichado. Se você voltar aqui de novo, não tem julgamento não. Você mesmo já está se autocondenando. Porque é mole, depois que é preso, todo mundo é inocente. Eu sou inocente, eu não fiz nada. Aí você solta o camarada. Depois o camarada tá preso de novo, você fala, peraí, você não era inocente? E voltou pelo mesmo crime? Você não é inocente. Você já se condenou. Não tem história. Guilhotina no percocinho desse camarada. Olha, não é brincadeira não. Se isso fosse feito, eu digo assim, em uma semana resolvia o problema. Bastava guilhotinar umas 2 ou 3 cabeças, acabou. Ninguém mais ia querer roubar, estuprar e matar. Porque sabia o destino dele. Ó, roubou, matou, estrupou, guilhotina. Ninguém ia querer mais roubar, que é o que acontece.
na Indonésia, em países onde o cidadão de bem é tratado da forma que deve ser tratado, e bandido é tratado da forma que tem que ser tratado. Bandido é bandido, não tem que ter direito. Ele rasgou a Constituição, ele rasgou todos os caminhos que davam a ele direitos. Ele agora só tem dever de pagar, nem que seja com o pescoço cortado, ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. Agora, no Brasil, não. No Brasil, o cara faz o que quer e continua aí. A quantidade de bandido no Rio de Janeiro, andando com tornozeleira eletrônica, que custa uma montanha de dinheiro aos cofres públicos, é algo absurdo. E aí é crime em cima de crime. O cara tá numa moto roubada com a tornozeleira eletrônica, fazendo mais vítimas, e nada acontece. E não é só isso. A impunidade, ela não pode atingir só o baixo clero. Eu acho que é por isso que o sistema político não faz o que deve fazer. Eles sabem o que fazer, sabem, mas não fazem porque vão ter que cortar na própria carne. Quantos políticos aí foram pegos com dinheiro na cueca, com mala de dinheiro, correndo com mala de dinheiro, apartamento cheio de mala de dinheiro, e estão aí, continuam na política, são ministros, são fulanos e beltranos, tudo bandido. Então, se é para pegar, guilhotinar pescoço de bandido baixo clero, tem que cortar quem está na ponta da pirâmide também. Até porque as leis de países sérios, tá? As leis de países sérios, o bandido político, a condenação dele é mais grave do que quem não é político. O próprio Estados Unidos é assim. Se um político lá for pego com a calça arriada, a pena dele é maior do que quem não é político, porque ele está dentro do sistema. Aqui não. Aqui o bandido político tem prerrogativas em detrimento aos bandidos que não são políticos. Então a lei tinha que ser para todos. Olha só, pegou, guilhotina. Não tem não tem saída. Não adianta aumentar o efetivo policial, não adianta melhorar o sistema, os equipamentos policiais, enquanto a impunidade, enquanto o sistema judiciário no Brasil favorecer quem é bandido nesse país. Porque quem é favorecido no Brasil é bandido. Trabalhador não tem valor nenhum. Trabalhador só tem valor no período da eleição para votar no bandido que vai roubar ele durante 4 anos. É só para isso que o trabalhador serve. Agora, essa mudança, ela não vai vir do sistema político. Porque quem está no sistema político não vai querer sair de lá. A mamata é boa. Isso depende da sociedade. Agora, enquanto a sociedade estiver favorecendo, né, o que não presta, a mobilização de gente, por exemplo, no carnaval, se essas pessoas se mobilizassem para algo bom, o Brasil mudava. A mobilização das pessoas por causa de um time de futebol, saem na porrada na rua, se fosse uma mobilização para o bem, o Brasil mudaria. Mas, infelizmente, nós temos uma massa de porcarias brasileiros que não deveriam estar aqui, em país nenhum. Tinha que botar num foguete e lançar para um planeta bem distante, sabe? Só fazem desgraça nesse país. Quem é que elege um prefeito tipo Eduardo Paes? Quem é que faz a desgraça do estado do Rio de Janeiro e do Brasil? É uma populaçãozinha porcaria que adora todo tipo de sacanagem e mamata. Então, Américo e Samuel, nós estamos num momento civilizatório que não é só no Brasil. Essa inflamação social, ela está acontecendo em vários países, não são poucos, porque são países que não estão tomando as medidas que deveriam ser tomadas, porque são países administrados, governados por bandidos, que só trabalham para se favorecer, se dar bem no processo. E aí você tem uma sociedade refém, entre aspas, de tudo isso, porque você vê, por exemplo, a comunidade do Rio de Janeiro, é todo mundo coitadinho. Você passa ali na linha amarela ali, todo mundo coitadinho. Um barraquinho sem bolsa, sem nada. Com 2, 3 ar-condicionado, televisão de última geração, um carro, uma moto parada. Aí você fala assim, mas peraí, é coitadinho desse jeito? Passa ali na linha amarela e olha para os barracos, principalmente quando o dia cai, né? Que aí você vê as televisões, só televisãozão, ó, é brinquedo não, nem eu tenho uma televisão daquela. Internet, anteninha de internet, né? TV por assinatura, tá
Tá tudo nos barraquinhos. Não paga luz, não paga água, não paga nada, mas é tudo coitadinho. É disso que os bandidos políticos do Brasil e do Rio de Janeiro gostam. E esse pessoal é o que adora todo tipo de furdunço e bagunça. Se mobilizam para isso. Se você falar que esse camarada tem que trabalhar e seguir a lei, meu Deus, o mundo cai. O mundo cai. Aí você tem uma defensoria pública para defender esse salafrário, você tem um judiciário para defender esse salafrário. Agora, aquele camarada que acorda 4 horas da manhã, enfrenta um busão de 3, 4 horas de transporte para chegar no trabalho, mais 3, 4 horas para voltar, chega em casa 11, meia-noite, não, esse não vale nada para os administradores públicos. Então, fica aí a dica para essa sociedade começar a repensar. Você está pagando para ser roubado, vai continuar pagando e não vai fazer nada? Câmbio. Pois é. Gil, mandei para o teu privado um fechamento do programa, ok? De 1 minuto. Senhores, Gilvanei de Souza falou uma coisa que eu vou resumir aqui em uma frase. Estão subestimando a sociedade e as autoridades competentes. Eu disse subestimando a sociedade e as autoridades competentes. Samuel, com a palavra, estamos caminhando para o final da nossa programação, com a palavra e logo em seguida as suas considerações finais. Bem, senhores, pois bem, o fato é que a situação do Brasil em todos os sentidos, oriundas de quase todos os segmentos da sociedade, é triste, é lamentável, porém real. Primeiramente, pela fala do Gilvanei, quando falou que o senhor governador do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aliás, citar esse nome ao ouvir não fica bem. Mas primeiro precisamos falar, infelizmente hoje, com relação à sociedade carioca. Mais uma vez, a sociedade carioca, o cidadão de bem, não foi feliz em conduzir ao governo reconduzir ao governo do município do Rio de Janeiro este senhor, que é um dei-sabor, um dei-serviço, é um instrumento em detrimento da sociedade. Penso que a sociedade carioca já esteja ciente do seu erro e tentar procurar consertar. Então, o Gilvanei falou que esse prefeito ele busca armar a sua guarda municipal, mas nós temos que observar que tanto para a guarda municipal do Rio de Janeiro como de todo o Brasil, aí está uma grande pegadinha, ou mais uma grande pegadinha, em detrimento da sociedade brasileira para a satisfação do seu ego. Isso daí é uma tendência, uma visão comunista, socialista, de destruição, exemplo do governo, do Executivo Nacional. É fato. Para quê? O que tem buscado, senão, é o que diz o povo brasileiro. Temos uma Forças Armadas de joelho, forças de segurança pública estaduais engessadas, por força de uma caneta de um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, que não é o poder da República, o Judiciário sim que é o poder da República. Então, agora, trazendo a Guarda Municipal, colocando como Segurança Pública Nacional, dando esse status, essa prerrogativa, e ali na frente, queira Deus, e Deus assim não há de permitir, queira ali na frente, na visão deles, até porque por 2 vezes o atual chamado governo tentou acabar com a força estadual ou desestadualizar as forças de segurança pública estadual e colocar tudo na conta do Ministério da Justiça. E ali, mas a Guarda Municipal, com uma canetada, fica toda a força de segurança pública exatamente debaixo do cajado deles. Isso daí é uma pegadinha. Agora, tudo que o atual sistema e governo tem feito, na verdade, eles têm feito
sendo em cima de uma cartilha elaborada para esse fim. Né? Aliás, a sociedade poderia trazer à baila o senhor advogado Cacá, aquele que tentou entrar no Supremo Tribunal Federal de bermudas e foi bem acolhido, poderia trazer por onde anda o senhor José Dirceu e outras figuras mais, muitas das quais ex-presidiários, ex-condenados e por aí se vai. Isto posto, o atual sistema que busca reter a força pública continua fazendo as suas vítimas. E agora, recentemente, já dito na mesa debatedora, uma pessoa, né, que sai do seu estado para fazer um turismo lá no estado da comunidade, ou seja, Rio de Janeiro, considerando que virou uma comunidade, essa pessoa é brutalmente morta, sua vida subtraída de uma maneira violenta pelo poder paralelo. Note bem, pelo poder paralelo. Esse poder que está sendo beneficiado pelo atual sistema. Isto é lastimável. A população, a sociedade brasileira como um todo, precisa acordar e não gerenciar, não valorizar esses partidos. Quem dá sustentação a tudo isso e muito mais não é o atual partido do atual sistema executivo, não. São todos os agregados. Aí podemos dizer que é público e notório. O PDT, o PSDB, o PSD, o MDB, o PSOL, o Rede, e por aí se vai. Todos esses partidos têm que ser observados pela população e não votar em nenhum candidato desse sistema, ainda que seja boa pessoa. A pessoa pode ser boa, mas o sistema que ele está de joelho é cruel. Tanto é que as suas crueldades, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, esse senhor sofreu na pele. Amanhã pode ser eu ou os senhores. Então, politicamente, a sociedade brasileira precisa acordar e não celebrar, não votar em nenhum candidato desses segmentos partidários ideológicos que aí estão. Não estamos fazendo política, não. Estamos apresentando fato. Aliás, a falha é minha, a voz é minha, mas são argumentos, é o que diz o excelentíssimo povo brasileiro. Dia 16 próximo, vai haver uma grande mobilização aí pelo Brasil afora. A sociedade brasileira precisa analisar, comparecer, valorizar, prestigiar, se deseja permanecer viva, livre e feliz. Isto posto, como eu lamentar da situação em que chegou o Brasil, isto exatamente com a permissão do povo brasileiro, fica aqui o meu lamentar, fica aqui as minhas lágrimas, o meu luto pela sociedade brasileira e os meus sentimentos a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, a exemplo desse senhor de Brasília, segundo consta, que foi brutalmente assassinado aqui no Rio de Janeiro. Neste exato momento, é provável que esteja sendo eliminado mais uma morte, mais uma vida aqui no nosso Brasil, sobretudo no nosso Rio de Janeiro. Fica a pergunta: cadê o poder público? Cadê o Ministério da Justiça? Cadê a Justiça se pronunciando com relação à morte daquela senhora oficial médica dentro de uma unidade militar? Assim como esse senhor que foi brutalmente assassinado, assim como milhares e milhares que foram mortas violentamente no nosso Brasil. Cadê o pronunciamento da chamada Força de Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, e por aí se vai? Estão calados ou estão coniventes? Basta responder à sociedade. O meu sentimento aos familiares, das famílias, e aqui as minhas considerações finais. Que Deus o Eterno salve, liberte, cure o nosso tão amado Brasil. E, sobretudo, que tenhamos dias felizes. O que o povo quer, queridos amigos, ouvintes e assistentes, bem como a nossa tão querida mesa debatedora. O que o Brasil quer? O Brasil quer a manutenção da soberania, da ordem, do progresso. O Brasil quer a democracia, a verdadeira, e a liberdade, e o direito de ser feliz. Muito feliz, senhores. O meu muito obrigado. Ok, Samuel. Quanto ao pesar às famílias, faço nossa, né, da emissora
do programa Políticas Públicas em Foco, faço as suas palavras, o pesar às famílias, a dor que essas famílias estão sentindo, e que vivamos um momento melhor, né? Que viremos a página dessa história, dessa guerra urbana que nós vivemos, certo? Que não perde para nenhuma guerra de soberanias. A nossa guerra urbana, hoje ela pode levantar, claro, com louvor, entre aspas, né? É claro que isso aí é um sentido irônico, levantar um troféu, porque o que se mata dentro do Brasil, e aqui nós que estamos na cidade do Rio de Janeiro, não podemos falar o contrário, certo? É muito lamentável. Giovanei de Souza com a palavra e logo após as suas considerações finais. Ok, Américo. Bom, as ações dos governantes, né, no Brasil são hilárias, né? Só que são ações, apesar de hilárias, são graves. Não é para rir. É hilária pela forma que eles tratam a mente do cidadão. Eles acham que o cidadão de bem é imbecil. O cidadão de bem pode até ficar parado por não ter condições de agir. Porque para agir contra o sistema, você precisa de estrutura. Infelizmente, não temos no país estrutura para combater esse sistema. Veja o que o governo federal fez em relação ao Rio de Janeiro. Botou a Guarda Nacional ali na Dutra, em vários pontos. Algo ridículo. O pessoal ficava dentro da viatura, com o ar-condicionado ligado, a viatura ligada, o giroflex lá rodando, custando uma montanha de dinheiro. Qual o resultado? Zero. Para o cidadão, zero de resultado. Agora, o cidadão foi quem bancou as viaturas que estavam, principalmente ali na rodovia Presidente Dutra, Avenida Brasil, fazendo teatro promocional para os bandidos que estão na administração pública federal, estadual, municipal, e o povo se danando de trabalhar, como eu falei, acordando 4 horas da manhã, para ganhar uma miséria, pagando uma fortuna de transporte público precário, né? Para bancar tudo isso. Aí falam assim, mas o preso, ele já é privado de liberdade, é por isso que o sistema não bota ele para trabalhar. Peraí, o trabalhador está privado de liberdade. O trabalhador não pode mais sair com a sua família, porque está arriscado sair e não voltar. O trabalhador não pode mais andar com o celular que ele ralou para comprar, porque ele vai ser assaltado. O trabalhador não pode mais comprar um carro que também vai ser assaltado. E aí ele compra um carro com duros, né, muito duro, muito trabalho, e às vezes não tem condição de pagar o seguro. Aí vem um vagabundo salafrário, rouba o carro dele, isso se não tirar a vida dele, e fica desfilando com o carro na favela. Você vê as matérias dos jornais, cara, só tem carro de luxo dentro da favela, não é qualquer coisa não. É carro de 600, mais de 1 milhão, um único carro. Tudo filmado pela imprensa. E a segurança pública não pode sequer subir para pegar esse material, pegar esse bem que foi comprado com sacrifício. Isso, cara, não é brincadeira não. Olha, nós somos motivos de piada lá fora. Lá fora, quando o pessoal fala assim, o Brasil vive em uma democracia, o pessoal ri, rola no chão de tanto rir. Não temos democracia aqui, isso aqui é ditadura travestida, que é pior do que a ditadura aquela ditadura na cara, né? Que essa ditadura travestida é pior. Que o pessoal pinta um cenário para enganar, e engana. Pega aquelas pessoas que ainda acreditam em Papai Noel, Saci Pererê, mula sem cabeça, esses aí vão ser enganados. Mas aquele que tem 2 neurônios, só precisa 2, trocar uma ideia ali de vez em quando, assistir uma matéria aqui, fazer a filtragem, cara, o governo não convence mais não. Não convence. Olha,
Eu nunca vi um governo tão chincheiro, com perdão da palavra, tão sem vergonha como esse governo federal. Você anda na rua, você não encontra ninguém que votou nesse governo. É impressionante. O pessoal está com vergonha de dizer, eu votei. Agora, tem aparecido uns corajosos. Eu vi uma matéria de um youtuber. Ele chegou num camarada, acho que na Bahia, o cara falou, votei, tô envergonhado, peço desculpa ao povo brasileiro, me arrependo amargamente, se eu pudesse voltar, eu tiraria meu voto. Eu vi, tá aparecendo, tem gente agora que já tá botando a cara para dizer que de fato errou. Tá aparecendo, mas é pequeno ainda. São pequenas essas ações. E quando você vê um governo que vive de pantomima, né, de teatro, onde você vai nas ruas e não consegue ninguém para dizer, não, votei, tenho orgulho de votar nesse governo, você não encontra. Eu posso dizer uma coisa, em 2026 vamos ter muita surpresa. E olha, mesmo que eles tentem roubar de novo essa eleição, que essa que passou foi roubada, isso não resta dúvida, o camarada tem que ser muito sequelado para não acreditar que houve roubo nesse processo. Já tem vídeo, tem áudio que já comprova isso, mas infelizmente estamos tomados por bandidos. Eu costumo dizer, inclusive, que o pessoal fica falando, a milícia do bairro tal, a milícia da comunidade tal. Isso aí é porcaria. Essas milícias aí é porcaria. É uns porcarias que se contentam em roubar pobre trabalhador. A pior milícia que nós temos é a política. São senadores, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, judiciário, Supremo Tribunal Federal. Essas são as verdadeiras milícias que desgraçam esse país. Eles roubam a nação com a caneta. Não precisam nem de armamento como esses coitados milicianos desses bairros aí que se acham, bater em cachorro morto é mole. Entrar na comunidade, obrigar o pessoal a pagar com um fuzil na mão, isso é mole. Isso é bobeira. Agora, malandro mesmo é quem tá lá. É por isso que hoje, inclusive, se nós repararmos, foi feito um levantamento dos candidatos bandidos com ficha corrida. O cara era puxador de carro, é vereador aqui em Nova Iguaçu. Puxador, você sabe o que é puxador de carro? É o cara que rouba veículo na rua. Vereador. Aí tem um outro aqui que é chamado de miliciano. Já foi preso 2 vezes. É vereador. Ou seja, só de cara você já tem 2 vereadores comprovadamente. Tem um outro que é cheirador de pó, também não valia nada. Vereador, foi presidente da Câmara de Vereadores. Então foi feito um levantamento no país, a quantidade de bandido que está no sistema público é algo absurdo. São vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos, bandidos que roubaram antes de ser político. E quando entram na política, continuam fazendo o quê? Roubando. Isso está no DNA dessas pessoas. Está no DNA. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu, eu estou falando Nova Iguaçu, que é o território que a gente atua, teve um candidato aqui chamado Jacaré, Clêmio Jacaré. O cara foi acionado pelo Ministério Público por montar uma quadrilha que usava a gestão pública municipal bandida para superfaturar obras que nem existiam. Queria ser prefeito aqui em Nova Iguaçu. O cara tem uma fortuna, inclusive a fortuna dele da eleição passada para essa, aumentou 5 vezes e ele declarou menos a Justiça Eleitoral do que ele tinha declarado na eleição passada. Isso é para a gente ver como é que a bandidagem, a verdadeira bandidagem do Brasil é que deve ser combatida. Como eu disse, essa bandidagemzinha que está aqui por baixo, né, que rouba pobre, isso aí, meu irmão, guilhotina. É um lixo, é lixo. Isso é lixo, tem que ser varrido. Agora, o verdadeiro bandido que desgraça o povo brasileiro, a sociedade brasileira de bem, o país, estão lá em Brasília, estão com a caneta na mão. Isso foi muito bem relatado naquele documentário chamado Tropa de Elite, que o pessoal finge que, não, aquilo é um filme de ficção. Vai sonhando, entendeu? E aí, Américo de France, Samuel Antunes Moura e todos que nos assistem. Eu espero que, como sempre, que esse pessoal, esse povo brasileiro, comece a refletir. Todos nós estamos aqui de passagem.
Tem um ditado que diz, para morrer basta estar vivo, né? E morto cai em qualquer lugar, vivo ainda escolhe o lugar que vai cair. E nós estamos aqui de passagem. Eu fico vendo algumas pessoas numa ambição, numa babaquice, com perdão da palavra, que, sabe, chega a ser revoltante. A arrogância, a prepotência, as atitudes de algumas pessoas que estão aqui de passagem. Ninguém vai ficar aqui ad eterno. Então, para que as pessoas fazem o que fazem? Satisfação momentânea. Roubando na maior cara de pau, deixando outras pessoas passar fome porque quer mais e mais e mais e mais e mais. Sabe? Nunca quer, não para. Isso é uma doença. Teve um programa que eu falei a seguinte frase: de todas as pandemias que existem no mundo, a ciência deveria se debruçar na pior pandemia da existência humana, que é a ambição desmedida. Procurar uma vacina para o ser humano. Porque a ambição ela é saudável. Quando você leva aquela ambição de ter um emprego, cursar uma faculdade, comprar ou adquirir algo, quando você faz aquilo de forma correta, é uma ambição saudável. Agora, quando você tem aquela ambição onde você passa por cima de todos e de todos, inclusive da própria família, eu vejo pessoas aí que não respeitam nem a si próprio, não respeita filho, não respeita ninguém. Só consegue enxergar as próprias demandas. Cara, isso é horrível. Isso é a pior doença da nossa humanidade, que a ciência deveria descobrir uma forma, sei lá, de resetar o cérebro, botar um produto químico para, sabe, dar uma faxina na cabeça da galera, para o pessoal começar a refletir o óbvio. Estamos aqui de passagem. Você, com pouco ou com muito, está aqui de passagem. Vai durar muito, não. Quando você sai do útero, o melhor momento da vida de um ser humano é a vida uterina. Você não precisa trabalhar, você não precisa nem comer, vai tudo pelo cordão umbilical. Quando você nasce, acabou, é contagem regressiva, ali vai contando os dias que você vai morrer. É desse jeito. E não adianta inventar, é desse jeito. Agora, infelizmente, as pessoas não conseguem ter esse tipo de raciocínio e muitas das vezes ficam presos a essa questão material, né? Dão um valor, se apegam tão à vida que eu vou te falar o negócio. É algo tão ridículo. Mas, enfim, espero eu que essa sociedade possa um dia mudar, ser uma sociedade melhor, menos ambiciosa, menos egoísta, menos hipócrita, menos medíocre, né? Para que a gente viva num planeta, um mundo, né? Agradável. Eu fico até imaginando, né, a busca de vida no outro planeta. Meu Deus do céu, acho que os alienígenas, se souber que nós somos assim, quando a nave vier, já mete bala logo, detona, porque isso aqui é parasita, se bater aqui no nosso planeta vai desgraçar também, já destrói logo, não deixa nem chegar aqui, você tá entendendo? Se o alienígena lá do outro planeta souber como é porcaria a raça humana, meu Deus do céu, você não chega nem 300 quilômetros do planeta, já detona logo esse parasita, porque é uma desgraça, se bater aqui vai acabar com tudo. Então a gente precisa melhorar muito como ser, como indivíduo, sabe? Para poder termos um sistema melhor. Do contrário, só lamento. E espero que a população mude. Câmbio. Ok, Giovanetti. Bom, estamos chegando ao final. E só para complementar o que já foi dito pelo Samuel e pelo Gil, com muita tristeza, né, que a população sempre às ruas comenta. Se fala tanto em desarmar a sociedade, porém, nosso efetivo da segurança pública não atende às expectativas da mesma. Sendo assim, por que o cidadão de bem não pode se defender e aos seus? Ficamos por aqui. Assistam ao desfecho do programa, que é justamente um momento de reflexão para o que nós queremos construir. Se amigos ou não. Fique com o vídeo. Até o próximo programa.